Esse boletim Focus, divulgado hoje, já estava praticamente precificado pelos agentes financeiros que apostavam na aprovação do novo arcabouço fiscal na última semana. Os olhares agora, tanto político quanto econômico, devem se voltar para a votação e, posteriormente, sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está no Congresso. Tem também o encaminhamento do projeto da Lei Orçamentária Anual e a espera pela votação da reforma tributária pelo Senado. E para entendermos e debatermos a importância dessas pautas, e como podem refletir no nosso dia a dia, conversamos agora com a economista e professora da FGV, a Carla Bene, e com o cientista político e diretor da Dominium Consultoria, o Leandro Gabiati. Vamos começar com a Carla. Como é que você entende que essa reação do mercado pode ser considerada natural, né, esses números do relatório Focus, diante da aprovação do arcabouço da semana passada? Não houve, na sua opinião, nenhuma surpresa, Carla? Boa noite. Boa noite, Petrim. Boa noite, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês. Sim, esse boletim Focus agora, ele manteve uma certa estabilidade. É como se você já tivesse precificado essas alterações, né? Então, o boletim Focus, há um mês atrás, ele fez grandes correções, né? O mercado financeiro fez grandes correções. Ele estava ali com um certo mau humor com relação ao começo do ano, aí depois ele fez vários ajustes, então agora a gente está vendo uma certa estabilidade, algumas questões centrais já foram resolvidas em alguma medida, ou pelo menos encaminhadas. Então, você vê aí, são 3 semanas de estabilidade em cima da Selic, uma alteração pequena na inflação, mas algo que já estava precificado aí, digamos, com poucas novidades nessa semana. Leandro Gabiati, na sua opinião, como é que impactou essa aprovação do arcabouço fiscal agora na relação, né, do Congresso com o governo e já vislumbrando, né, a reforma tributária que depende da votação no Senado agora? Boa noite, Leandro. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Grande Petri, boa noite, Carla, audiência. Como a Carla bem antecipou, a aprovação das novas regras fiscais já estava no horizonte, era só uma questão de tempo. O Lira teve que entregar, né, apesar talvez de não ter saído a reforma ministerial, são negociações que correm em paralelo, só que o governo tem que enviar até quinta-feira o orçamento da União para o próximo ano de 2024. Então, para poder enviar esse orçamento, o governo tinha que ter aprovadas as regras fiscais para saber justamente qual que é, de fato, o limite de gastos. Tinha algumas questões indefinidas, foi tudo mais ou menos acordado, saiu né, um novo marco fiscal e o governo deve enviar seu orçamento, sua proposta de orçamento ao Congresso na quinta-feira 31, segundo estabelece a Constituição. Agora, para muitas dúvidas ainda sobre como é que o governo fará para cumprir justamente aquilo que o novo marco fiscal estabelece em relação ao limite de gastos. Então, já estamos vendo algumas medidas, inclusive o presidente Lula assinou hoje uma medida provisória para taxar fundos e também investimentos offshore. Talvez a Carla tenha mais detalhes sobre essa questão aí, não me atrevo a falar sobre economia, mas justamente agora vem essa questão. O governo aprovou o marco, tem a reforma correndo em paralelo, mas é uma reforma que tem a ver muito mais com uma questão federativa, ou seja, na qual os governadores, que aliás os governadores vão estar no Senado amanhã, conversando sobre a reforma tributária com os senadores, mas é uma pauta que tem a ver com o governo, mas tem a ver fundamentalmente com governadores. Então, a gente fica atento a esse debate, a reforma continua avançando, mas a grande questão agora é justamente orçamento do ano que vem, como é que o governo fará para cumprir as metas? Esse é aí o ponto de Perfeito. interrogação. Carla, como é que você responde a esse ponto levantado pelo Gabiati? E também eu queria que você falasse um pouco sobre a relação que tem esses dois fatores, né? As novas regras fiscais com a reforma tributária. Como é que elas se complementam aí nesse caso? Elas estão intimamente ligadas. Então, realmente, até esse ponto que o Leandro falou hoje da aprovação
né? Nós precisamos pensar em como estruturar a arrecadação. Então, sem a reforma tributária, você não consegue cumprir as exigências, digamos assim, do novo arcabouço fiscal, porque ele é um arcabouço, ele tem algumas métricas que são bem audaciosas, digamos assim. E outro ponto também que eu vou complementar é o seguinte: para poder realizar o PAC 3, que foi anunciado, você precisa ter patamares de superávit para que você possa colocar como investimento. Então, para que a gente não tenha um PAC como apenas um lançamento, digamos assim, político, ele precisa ser executado. Então, isso tudo está interligado. O arcabouço com as regras, com a reforma fiscal. Sem a reforma fiscal, o arcabouço não se sustenta, com novas formas de você arrecadar, como justamente essa tributação em cima de offshore desses fundos, onde essa tributação ela é realmente fundamental, ela é um grupo ínfimo da população que tem esses grandes fundos. Então, nós precisamos realmente ver como que a gente vai trabalhar com essa estrutura de arrecadação para justamente poder executar não só todo o orçamento, como até o PAC 3 que acabou de ser lançado. Ô Leandro, eu vi uma declaração do Lula essa semana rasgando elogios em relação ao Congresso Nacional, dizendo que todas as pautas seriam aprovadas. Você que conhece bem os bastidores políticos em Brasília, como é que essa relação está nesse momento e a que custo, né? Porque a gente sempre fala sobre reforma ministerial, né? E terça-feira, quando todo mundo volta ao trabalho de fato, né, esse assunto volta à tona também. Dê um panorama para a gente, o que pode acontecer essa semana. Petri, vamos lá. No Senado, a gente, por exemplo, terá a aprovação, muito provavelmente, da lei do CARF, né? É aquele voto de qualidade que o governo volta a ter em caso de empate e que pode significar vários bilhões a mais de arrecadação em disputas tributárias a favor do Tesouro. Ou seja, no Senado as coisas estão andando de uma forma minimamente previsível. Já na Câmara, a gente viu, o Lira teve que entregar o marco fiscal ainda sem a reforma ministerial, fez isso aí por uma série de questões, insisto, orçamento, pressão dos atores econômicos preocupados com esse alongamento, né, da aprovação. Agora, há canais de diálogo entre Lira e Lula, isso aí é fundamental. Agora, o presidente Lula está sob pressão para entregar aquilo que prometeu, que é cargos na esplanada. Faz parte do jogo político, não adianta a gente reclamar. Eu sei, obviamente, a gente gostaria, do ponto de vista ideal, que todo mundo trabalhasse, né, unicamente com base em ideias, né, em princípios, mas na política tudo tem a ver também com o intercâmbio. Eu tenho alguma coisa que você precisa, eu tenho algo que você tem algo que eu preciso. A partir daí a gente dialoga para fazer justamente algum tipo de acordo. Então, Lula deve avançar na reforma ministerial nos próximos dias. Tem que ver como é que o Lira se comporta em relação ao governo. Essa semana já, por exemplo, ele pautou a prorrogação da desoneração da folha para alguns setores da economia. É uma pauta que o governo queria adiar, ou quer adiar, para deixá-la, né, mais para o final do ano, eventualmente juntá-la com a segunda fase da reforma tributária, que tem a ver com tributação à renda. Então, o Lira está dando alguns sinais contrários ao governo enquanto aguarda a decisão do presidente Lula. Perfeito. Eu entendo que essa relação ainda está um pouco instável, mas a tendência é que governo e Câmara se entendam e que a gente tenha um nível de previsibilidade em relação a negociações um pouco mais tranquilo. Que o Brasil avance nas pautas que realmente são importantes. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui, uma boa noite, até uma próxima. Abraço, Petrim. Tchau, Carla. Carla, quer finalizar com algum assunto que a gente não abordou ainda? Não, eu acho que a gente está bem, assim, organizado nessa semana, né? Essas questões só políticas e econômicas vão caminhando. Então fala rapidinho para a gente. A inflação vai voltar a assustar, porque ela subiu aí depois de várias semanas caindo, né? Como é que você pode projetar isso para a gente?
Olha, essas alterações são naturais, são normais. Você teve um aumento um pouco na parte de dentro dos domicílios. Então, isso daí é uma coisa normal, porque nós temos várias causas da inflação, né? Temos inflação de demanda, de custos, inércia com as indexadores, expectativas. Então, essas oscilações são normais. A gente não precisa aí criar nenhum tipo de pânico ou de preocupação, elas vão oscilando e pelo Boletim Focus aí a expectativa é que você encerre o ano aí no máximo a 4,90, o que já é um ganho muito interessante em relação ao ano anterior. Obrigado, Carla. Boa noite, até uma próxima, viu? Boa noite, Leandro, Petrinha, boa noite a todos. Valeu, boa noite a vocês aí.